Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa ferramenta matemática que tenta resolver a maior de todas as questões no mundo das apostas e dos investimentos. Uma pergunta que, na verdade, toda a gente se faz, não importa a experiência. E a questão é esta, bem simples: quanto dinheiro se deve colocar em cada aposta? Parece fácil, mas acertar nisto pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso a longo prazo. E a matemática, acreditem, tem uma resposta bem específica para isso. Ok, vamos aprofundar um pouco. Todo apostador, na verdade, vive neste equilíbrio super delicado. É um dilema constante que pode definir tudo. E isto aqui resume o problema na perfeição. Por um lado, se a aposta for muito pequena, mesmo que a análise esteja certa, o crescimento da banca vai ser frustrantemente lento. Agora, por outro lado, se o risco for demasiado alto, uma maré de azar, mesmo que pequena, pode levar tudo por água abaixo. O grande segredo é mesmo encontrar aquele ponto ideal. A boa notícia é que não precisamos de adivinhar. A matemática oferece-nos uma espécie de bússola para este problema. Uma fórmula que foi desenhada especificamente para uma coisa: maximizar o crescimento a longo prazo da forma mais eficiente possível. E aqui está ela, o famoso critério de Kelly. A fórmula pode parecer um bocado intimidante assim à primeira vista, eu sei, mas a sua função é, na verdade, muito, muito simples. Ela calcula a percentagem exata da nossa banca que devemos arriscar numa oportunidade que tem valor. Agora, vamos decompor isto. O F é aquilo que a gente quer saber, a percentagem ideal para apostar. O B é basicamente o retorno que a aposta nos dá, que vem direto das odds. E o P e o Q? Bem, essas são as probabilidades de ganhar e perder, que vêm da nossa própria análise. É aqui que entra o nosso conhecimento. Então, vamos ver como é que isto funciona no mundo real. A teoria é muito bonita, mas é na prática que a gente vê o poder desta ferramenta. Vamos usar uns exemplos bem diretos do mundo das apostas desportivas. Primeiro cenário, um clássico. Uma aposta com odds de 2.0, basicamente um 50-50. Só que a nossa análise nos diz que a probabilidade não é bem 50-50. A gente acha que tem uma pequena vantagem. Então, o que fazemos? Pegamos nos nossos números. A probabilidade de ganhar, P, é de 55%. As odds de 2.0 nos dão um B de 1. A probabilidade de perder, Q, é o que sobra, 45%. Agora é só colocar tudo na fórmula. E o resultado? 10%. É isto. A matemática diz que, para esta oportunidade específica, a aposta ideal para maximizar o crescimento é de exatamente 10% do total da banca. Certo, agora vamos para um caso um bocadinho mais complexo. E se a oportunidade for numa aposta com odds bem mais altas? Daquelas em que a probabilidade de ganhar é menor, mas se ganharmos, o retorno é gigante. Desta vez, a nossa análise diz que temos 40% de chance de ganhar. As odds de 3.20 dão-nos um EV de 2.20. Novamente, colocamos estes novos valores na fórmula e vemos o que acontece. E olha só que interessante, o resultado é 12,7%. Isto mostra como o Kelly é dinâmico. Mesmo com uma probabilidade menor de ganhar, a vantagem que a gente identificou nestas odds altas justifica uma aposta até maior do que no exemplo anterior. E isto leva-nos ao ponto mais importante de todos, a regra de ouro do Kelly. A fórmula é como um semáforo. Se o resultado for um número positivo, luz verde. A aposta tem valor. Se o resultado for negativo, luz vermelha, a matemática está a gritar: não aposte. Simples assim. Ok, até agora tudo isto é a matemática no seu estado mais puro. Mas o que é que acontece quando a gente leva este modelo perfeito para o mundo real, para a prática? É aqui que a história fica ainda mais interessante. A verdade é esta: o critério de Kelly, na sua forma pura, é matematicamente perfeito para o crescimento, mas é extremamente agressivo. Seguir as suas recomendações à risca pode significar umas oscilações na banca que são muito, muito difíceis de aguentar, tanto financeiramente como psicologicamente. É uma verdadeira montanha-russa. E é exatamente por isso que os profissionais raramente ou nunca usam o Kelly completo. O que eles usam é uma versão mais segura, mais sustentável. O Kelly fracionado é a maneira de aproveitar a inteligência da fórmula, mas controlando o risco.
E aplicar isto é super fácil. O processo é simples. Primeiro, calcula-se o Kelly completo, como já vimos. Segundo, escolhe-se uma fração de segurança, tipo metade, um quarto, o que fizer mais sentido. E terceiro, multiplica-se o resultado do Kelly por essa fração. Pronto. E este exemplo mostra tudo. Lembram-se daquela aposta de 12,7% que parecia muito arriscada? Pois bem, se aplicarmos um quarto de Kelly, que é uma fração muito comum, essa aposta agressiva transforma-se numa aposta bem mais confortável de cerca de 3%. A lógica continua lá, mas o risco diminui drasticamente. Ok, vamos então juntar todas as peças e resumir. Depois de toda a teoria dos cálculos e da aplicação prática, o que é que a gente realmente precisa de guardar disto tudo? Os pontos-chave são estes. Primeiro, o critério de Kelly nos diz o tamanho ideal da aposta. Segundo, um resultado negativo é um sinal claro para não apostar. Terceiro, usar o Kelly completo é demasiado arriscado na prática. E quarto, e talvez o mais importante, a abordagem inteligente é usar sempre uma fração do Kelly para proteger o capital. E para terminar, fica esta reflexão. O critério de Kelly é um mapa incrível para gerir o risco, mas ele não encontra o tesouro. A fórmula depende de uma coisa essencial, a nossa estimativa de probabilidade. Ou seja, ela diz quanto apostar, mas a verdadeira arte, o verdadeiro desafio, continua a ser encontrar a vantagem em primeiro lugar.